Nós voltamos, deu um chabu aqui que é claro, a gente não consegue fazer live sem emoção. A live aqui é sempre com emoção. Obrigado para quem entendeu que a Team Live me deu uma pernada bonita, mas a gente está voltando aqui e hoje a live do programa Tim Lopes vai falar sobre trabalho escravo. O Fábio já solicitou aqui. Em todas as redes. Agora deu certo, Fábio. Agora tá me vendo? Olha, é melhor a gente não saber o que aconteceu. Eu entrei pelo pacote porque, sei lá, né? 1000 coisas. É melhor a gente não arriscar. Bom, super bem-vindo, né, Fábio, à nossa live aqui do programa Tim Lopes. Eu sou a coordenadora do programa. Eu sou Angelina Nunes, para quem não me conhece. E eu vou falar agora um pouquinho sobre o Fábio antes da gente começar a nossa live, né? Antes dele ser correspondente da Thomson Reuters Foundation, e é claro, meu amor, ele está especializado em cobertura de trabalho escravo e tráfico humano no país, ele vai falar bastante isso com a gente, já ganhou até prêmio internacional. Ele, antes disso, ele trabalhou no Globo, tá? Com um grande jornalista, um grande amigo nosso, chamado Igor Mello. Ele fez uma bela parceria e eles revelaram, né, o nome dos policiais que mais mataram no Rio de Janeiro entre 2010 e 2015, né, expondo os casos de inocentes assassinados por esses agentes. A reportagem ganhou o Prêmio Relatoria para a Liberdade de Expressão em 2018, concedido pela OEAS, e a menção honrosa no Prêmio IPES do mesmo ano. Para quem não conhece, Igor Mello, excelente jornalista, sigam ele. E também sigam o Fábio, que é óbvio, né, que ele agora vai contar para a gente os perrengues e como a gente pode trabalhar nesta cobertura, que é uma cobertura delicadíssima, né, de tráfico humano e trabalho escravo. Boa noite, muito, muito obrigado por você estar aqui com a gente. Seja super bem-vindo. Já dá um oi aqui. Não, hoje eu estou testando. Obrigado pela apresentação. Pois é, eu estou testando o fone e o tripé, mas eu estou achando que o tripé está me dando uma derrubada. Enquanto você está falando aí, eu vou ajeitar o meu tripé, mas pode falar. Tá? Dá um oi para todo mundo. Depois você me deu aquele esporro, eu comprei um tripé. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Fábio, eu trabalho na Fundação Thomson Reuters. Eu já estou tocando a cobertura dele de trabalho escravo aqui no Brasil há 2 anos e meio, quase 3 anos. Eu comecei em novembro de 2018 e desde então estou fazendo isso mais ou menos. Nosso foco específico é só em trabalho escravo e tráfico humano. Mas eu também acabei tocando muitas outras matérias sobre outros assuntos que a gente vai poder falar aqui, que também sobre questões ambientais. Naquele meio de incêndio louco, eu tive que ir lá para a Amazônia para poder cobrir. Então, tem muito assunto para a gente conversar. Sobre Maravilha. Trabalho escravo, muita coisa mesmo. Então, a primeira pergunta que eu já vou te fazer para poder ambientar todo mundo, você estava trabalhando no jornal impresso, na mídia tradicional, fazendo zilhões de outras matérias, outras áreas. Como é que foi essa transição para você ser correspondente da Reuters? É quase um 180, né? Porque muda tudo. Você está saindo de um jornal onde você estava sempre na emergência do dia, na correria. Você estava sempre auxiliado por um monte de gente que estava fazendo a mesma coisa que você e estava do seu lado trabalhando, por uma situação em que você está sozinho, você fala com o seu chefe uma vez por semana, praticamente não tem matéria do dia, não tem, você não vai acordar e você vai ter na sua mão uma matéria que caiu do céu, por exemplo, como você tem na Rio, né, que explodiu alguma coisa, morreu alguém, você tem uma matéria. Em trabalho escravo não tem isso, você tem que cavar tudo. Até a matéria do dia, sei lá, teve um resgate importante de trabalhador escravo, até isso você tem que cavar, porque você tem que encontrar o auditor fiscal, você tem que encontrar todo mundo para poder fazer. Então você ganha, com tudo isso, um grau de independência muito grande, o que por um lado é bom, por outro lado coloca em uma responsabilidade também enorme, que se você não souber lidar, você não vai ser bem sucedido como correspondente. Você tem que saber se organizar
para saber o que cobrir, quando cobrir. Você tem que saber dos eventos antes deles acontecerem, porque se você não souber, ninguém vai te avisar, não tem um editor para chegar lá na sua mesa, Fábio, vai fazer isso. O que vai acontecer é que você vai perder o evento, vai perder a notícia. 2 semanas depois, o seu chefe vai te ligar e vai te dar um esporro. Por que a gente não teve isso? E no jornalismo impresso tradicional, você não vai ter isso. Você vai ter sempre alguém ali em cima de você te focando. Não, vai cobrir isso, vai fazer aquilo, vai fazer aquilo outro. Então, é uma mudança muito grande. É uma mudança também grande porque você vai ter que se adaptar eu saí de uma cobertura extremamente local, que é focado no Rio de Janeiro, para uma cobertura que 4 cantos do Brasil. Você pode acontecer alguma coisa de trabalho escravo no Pará, pode acontecer no dia seguinte em Minas Gerais, ou então no sul do país, e você vai ter que saber apurar. E você não, obviamente, você não vai poder pular num avião toda hora para poder fazer matéria. Então você vai ter que montar toda uma estrutura de fontes para saber. Não, aconteceu um caso de trabalho escravo em Minas Gerais. Quem eu conheço em Minas Gerais que eu posso ligar para poder entender o que aconteceu lá? Isso tudo é uma diferença muito, muito grande de cobertura de cidades, que era o que eu fazia, né? Não sei se eu expliquei direito. Não, explicou super direito. Deixa eu só te falar, olha, para mim a sua imagem está assim, de vez em quando craquelando. Eu não sei se é a sua internet, tá? Fica de olho, porque de repente você passa para o pacote. Eu tive que passar para o pacote, porque... Não, eu estou no pacote. Ih, nossa, então vamos mudar esse pacote, hein? Que esse pacote está meio aí bichado, né? Mas o que o Fábio está falando, e é super interessante, porque a gente conversou ontem e a gente estava falando assim, nossa, olha só como você está fazendo planejamento, né? Você está fazendo produção, você tem que cuidar de tudo, desde a passagem que você tem que comprar, ao hotel, ao carro, se tem carro, se não tem, né? Como é que é o lugar, porque todas essas viagens, isso custa dinheiro, né? Então, se você não tiver esse planejamento, você pode gastar além do que você planejou, né, no seu orçamento, e você também tem que ficar de olho no orçamento, mesmo que você, como correspondente, digamos assim, você tenha um orçamento um pouco mais folgado, né? Mas a gente tem que pensar que é bom ficar claro para todo mundo que você tem que prestar conta, né? Você tem que a notinha, você tem que fazer aquele orçamento. Então, é bom para as pessoas saberem, entendeu? Que aqueles R$10 que você gastou no Fandango, você vai ter que justificar se gastou realmente aqueles R$10 no Fandango. Quando a gente trabalha dentro da mídia tradicional, a gente tem como o próprio Fábio falou, um staff que cuida das questões das viagens, da grana que você tem que levar e tal. Então, você tem que ser o editor de você mesmo, né? Eu queria que você falasse um pouco, né? Você já deu uma pincelada sobre essa questão do foco, né? Porque você sai de, digamos assim, uma cobertura mais hiperlocal para entender a cobertura que interessa quem está lá fora, né? Como é que você faz essa avaliação de pautas? Tudo depende da linha editorial do lugar para qual você está trabalhando, né? Tem alguns meios de comunicação que fazem um trabalho exemplar há muito mais tempo do que eu faço, por exemplo, Repórter Brasil, que tem uma certa linha editorial. Você lendo, você consegue ver qual é o foco deles. Você vê alguns programas que, de vez em quando, abordam questão de direitos humanos, eles têm um outro foco. O foco da Fundação sempre foi em vamos falar das empresas. A gente quer falar das empresas, a gente quer falar quais são as empresas que estão envolvidas nesse negócio de trabalho escravo e quais são os produtos que são feitos com trabalho escravo que saem do Brasil para outros lugares do mundo. Então, eu tinha pelo menos esse norte, mas isso não é o suficiente. Eu tive que tomar uma decisão muito séria logo no início do meu trabalho, que foi, eu vou querer fazer muitas matérias pequenas toda hora, ou eu vou querer fazer grandes matérias investigativas que vão demorar meses e que vão me exigir muito tempo. Eu digo que foi muito sério porque no início eu tentei focar só nessas matérias pequenas, eu me estrepei. Os primeiros mês e meio, 2 meses, eu estava tentando, vou tentar uma meta de 2 matérias por semana. O que é um número razoável de matérias para um assunto tão assim pequeno no sentido de não ter uma amplitude como trabalho escravo. Eu vi que não ia dar certo.
eu comecei a investir em investigações mais aprofundadas, e aí eu vi que começou a dar certo. Eu vi que meu chefe começou a pegar mais as matérias, e eu comecei a entender melhor qual era a dinâmica do que o pessoal lá fora queria. Então, a recomendação é: tenta fazer o que você entende, não tenta simplesmente você pegar e tentar fazer algo que você não entende pelo medo de não estar fazendo o suficiente, que foi o que deu no início e que fez eu cometer alguns erros em termos de fazer matérias, não matérias ruins, mas matérias fracas, aquela matéria que não acrescenta em nada, né? Que era só para fazer número. E o pessoal o pessoal lá de fora, eles não estão interessados em números, eles não estão interessados em um volume grande de notícias, eles querem o negócio bem acabadinho, a qualidade, contexto importante. Exatamente. Então é importante. Não é aquela coisa de você bater meta, né? Como muitas vezes quando a gente está no jornal, né, impresso, eu conheci o Fábio também no jornal impresso, nós trabalhamos juntos, a gente tem que ter aquele frisson do fechamento do jornal, que você tem que colocar. E para você ficar fora de pauta é uma briga eterna, né? Todos nós sabemos disso. Mas é bom essa dica que ele deu. Se você está interessado em ser correspondente de algum lugar, primeiro conheça o veículo, o local para onde você está trabalhando, qual é o foco, qual é o interesse deles, para você também se adaptar. É claro, como você falou aqui, essa transição teve um pouco de sofrimento, mas você conseguiu perceber qual é o foco, né? Agora, a minha questão é a seguinte: ok, você conseguiu fazer isso, você já está em algum tempo, né? Mas aí veio a pandemia. Dá para trabalhar? Quais foram os perrengues que você passou e qual é a dificuldade desse tipo de cobertura, estando na pandemia, sem conseguir viajar, com isolamento? Como é que foi? Cara, a pandemia ferrou todo mundo, né? Ninguém se saiu bem nela, mas eu dei uma sorte grande que eu tive um ano inteiro para poder me adaptar à cobertura de trabalho escravo antes da pandemia bater. Então eu já tinha meu caderninho de fontes, eu já tinha alguma coisa. Então, para fazer uma transição de fazer cobertura de trabalho escravo pelo telefone, que não é uma coisa simples, mas dá para fazer, foi um pouco mais fácil. Isso é um mito que eu queria desfazer um pouco. Você não precisa sair viajando o mundo para os 4 cantos, se meter lá no interior do Pará para poder fazer matéria de trabalho escravo. O trabalho escravo está em um monte de lugar, dá para você fazer trabalho escravo sem sair de casa, como eu tenho feito há 2 anos e tudo mais. Só que aí você vai trabalhar com mais dados, com mais documentos, com mais entrevistas por telefone. Vai ser mais difícil você encontrar vítimas? Mas dá para encontrar. Eu fiz uma matéria sobre trabalho escravo doméstico, eu consegui catar uma moça que foi resgatada de trabalho escravo lá no interior da Bahia, numa cidade que você olha no mapa, parece que nem existe, sabe? Mas isso você consegue, se você se esforçando, você consegue. Então, afetou? Claro que afetou. Muitas pautas que eu gostaria de ter feito ficaram pelo caminho por conta da pandemia, mas deu para fazer muita coisa que eu não esperava que eu ia fazer graças à pandemia, como trabalhos que quando a pandemia bateu, a gente falou, não, a gente não vai fazer matéria só sobre trabalho escravo porque a pandemia bateu. Então a gente vai começar a fazer também matérias sobre como a pandemia está afetando, como a pandemia está gerando mais abusos no trabalho. Então teve muito material também por conta disso. Então a gente conseguiu fazer uma matéria sobre como a Procuradoria Geral do Trabalho estava toda hora tendo que abrir investigação sobre abusos trabalhistas por conta da pandemia. E a gente conseguiu fazer uma boa radiografia do que estava acontecendo ali. Então, é difícil? Está sendo difícil? Tá, mas agora eu acho que eu já estou plenamente adaptado a fazer cobertura de trabalho escravo sem levantar a bunda da cadeira. É claro que a gente entende que quando se vai ao local tem uma riqueza de detalhes que é super importante. Só que com essa limitação da pandemia, não é por isso que vai deixar de cobrir, né? Eu acho que é importante deixar isso bem claro, né? Como você pontuou, porque é possível fazer e é uma área muito delicada que não pode ser esquecida, né?
porque tem abusos o tempo todo. Você falou, tem casos no Pará, no Rio, em São Paulo. Existem, quando a gente conversou ontem, você falou assim, existem trabalhos de escravos diferentes. O do Pará é diferente do Rio, de São Paulo. Você podia falar um pouco sobre essas diferenças? Isso eu acho que é muito importante para quem quer começar a cobrir trabalho escravo. Você precisa entender qual é o contexto do trabalho escravo no local onde você está querendo apurar. Não adianta você procurar, não sei, trabalho... Estou chutando aqui, mano. Eu acho que seria muito difícil você encontrar trabalho escravo numa confecção no Pará. É uma coisa que não é tradicional do Pará, a uso de confecção, né, de roupa. Então você provavelmente vai encontrar confecção com trabalho escravo em São Paulo. Tem muito boliviano sendo escravizado, muito brasileiro sendo resgatado de trabalho escravo lá. Isso, em matéria de volume, porque São Paulo tem um foco maior nisso. Uhum. Então, você precisa olhar quais são as instituições que estão fazendo o trabalho de resgate de trabalhador escravo, a Auditoria Fiscal do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, ONGs, Comissão Pastoral da Terra, etc., esse pessoal que atua, e ver quais são as áreas onde eles estão atuando, porque, em geral, as áreas onde eles estão atuando é a área onde você vai conseguir fazer matéria, porque é a área que você vai conseguir ver o que está acontecendo, né? Porque eles têm a visão mais próxima do que a sua. Então, São Paulo, confecção. Rio de Janeiro tem o caso das pastelarias chinesas que todo mundo conhece. E por aí vai. Pernambuco tem o polo gesseiro, que é uma coisa complicada também. Quando você vai avaliar a matéria, eu sou um repórter do Amazonas, da Amazônia, no estado do Amazonas. Desmatamento, cara, desmatamento usa muito trabalho escravo. Historicamente. Até hoje acontece muito. Mineração ilegal usa muito trabalho escravo. Então, se você está nessa área, olha para essa coisa. Se você está em outra área, você tem que olhar para outra coisa. Tem muitos trabalhos de escravos diferentes ao redor do Brasil inteiro. Agora, eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão. Você tem que se municiar de informações, né? E também de fontes, né? Legislação, tem que entender da legislação, isso é super importante, gente. Para cada um que está querendo se especializar numa área, lembra-se o seguinte, você tem que realmente entender tudo daquela área, senão você vai ficar perdido, né? O que tem que aprender, com quem fontes você tem que lidar nesse tipo de cobertura que você faz? A primeira coisa que eu acho que é importante entender é que combate ao trabalho escravo é uma política pública do governo brasileiro. O governo brasileiro se compromete a lutar contra o trabalho escravo moderno desde 95. Então você tem um monte de servidores públicos e agentes do Estado que trabalham nisso. O principal órgão para um jornalista procurar é a Auditoria Fiscal do Trabalho. São os auditores fiscais que eles são focados especificamente em resgatar o trabalho escravo. A maioria das pessoas que conhecem mais ou menos um pouco de trabalho escravo deve ter ouvido falar do Grupo Móvel de Trabalho Escravo. Esse Grupo Móvel foi um grupo criado em 95 para percorrer o Brasil inteiro resgatando o trabalhador escravo. Essa galera, eles sabem muito do que está acontecendo. O Ministério Público do Trabalho também, eles sabem pra caramba do que está acontecendo no país inteiro. CPT também. Ter contato com essas fontes é importantíssimo. É uma coisa pouco conhecida, mas organizações católicas foram pioneiras no combate ao trabalho escravo no Brasil. Então, buscar ONGs ligadas à Igreja Católica é importante também. Em relação à legislação, olha, o mínimo do mínimo do mínimo é você saber o artigo 149. O artigo 149 é o artigo que descreve o crime de trabalho escravo. Ali está tintim por tintim o que é trabalho escravo. Você tem que decorar isso para você saber o que é. E, pelo amor de Deus, encarecidamente, nunca você mesmo decida que é trabalho escravo. Você não é capacitado para fazer isso. Você é jornalista, você vai ter que... se você encontrou uma situação que você acha que é trabalho escravo, primeiro, você não precisa classificar como trabalho escravo para ser uma matéria. Pode ser um abuso trabalhista seríssimo sem ser trabalho escravo. Mas se você acha que você esbarrou em uma caso de trabalho escravo, avisa as autoridades. As autoridades têm que estar sabendo porque elas têm que tomar a providência. E até porque, se você soltar uma matéria, esses trabalhadores podem ser mortos ou sumir, ou sabe-se lá o quê. Mas
O mínimo é saber o artigo 149, mas tem outras áreas também tem outros artigos que também são interessantes para saber sobre trabalho escravo, mas o mínimo do mínimo é 149. E você usa outras ferramentas. A gente esteve falando de outras ferramentas que você usa de apuração. Como é uma política pública e como esse pessoal, como a burocracia do Estado está atuando, gera-se uma quantidade muito grande de papel. Gera-se muito documento sobre trabalho escravo no Brasil. Obter esses documentos, para mim, assim, foi quando virou a chavinha que eu vi, dá para fazer matéria. A primeira vez que eu peguei na minha mão um relatório de resgate de trabalhador escravo, eu vi, cara, que tem tudo. Tem a descrição do que está acontecendo, tem o nome do empregador, tem o CNPJ do empregador, tem o nome dos trabalhadores resgatados, de vez em quando tinha telefone do trabalhador resgatado, então você consegue ligar para ele e falar. Tem tudo que você precisa para poder fazer o seu trabalho. E esse documento até recentemente era público, né? Era só você pedir por lei de acesso. Só que até o Toledo, do Fiquem Sabendo, fez uma matéria sobre isso. O governo está tentando tornar não público. Não sei se vai dar certo, mas se eles conseguirem, vai ser um grande retrocesso. Mas de posse desse relatório, você pode, por exemplo, pode começar a cruzar dados. Você pode pegar o CNPJ da empresa, do empregador, jogar no cruzagrafos da Abrage, e aí você vai abrir aquela estrelinha com todas as empresas que esse cara tem. Aí vamos supor, você tem esse cara que tem uma empresa de algodão e na outra ponta ele tem uma empresa de atacado de roupa. Aí você vê que essa empresa de atacado de roupa vende a roupa para uma grande marca. Você já tem uma bela matéria na sua mão. Sabe? Fazer essa cadeia de suprimentos é difícil, mas está se tornando mais fácil graças a ferramentas desse tipo. Se o jornalista consegue sair do básico de só foram resgatados 60 trabalhadores não sei aonde, você conseguir ir além, mostrar que o produto do trabalho desses caras está sendo usado por alguém na Faria Lima, já muda o escopo da coisa, torna mais próximo do leitor. É por isso que é importante. Bom, o Trásil entrou aqui, o Marcelo Trásil, que é o nosso presidente aqui da Abrage, com duas observações. Trásil, eu vou ler devagar, porque é míope não consegue enxergar direito, tá? Então, a primeira coisa que ele botou, que é aqui no Sul, as plantações de maçã, elas costumam ter trabalho escravo. Ó, já fica de olho, tá, Fábio? Lá no Sul o negócio não tá fácil. E aí ele fala uma outra coisa. O governo tem usado a LGPD, tá? Gente, não consigo enxergar, Jesus amado. Para negar a fornecer informações, né? Você já teve esse tipo, quer dizer, você pega informação e você tem dificuldade de receber esse tipo de informação? Já passou por isso? Eu não tinha, eu estou tendo agora. É o seguinte, primeiro sobre a questão das maçãs, sim, é um fato. Eu acho que o Piero Locatelli, da Repórter Brasil, fez algum tempo atrás uma bela matéria sobre colheita de maçã no sul do país. Eu não acho que ele encontrou trabalho escravo, mas ele encontrou bastante abuso trabalhista lá. Mas sobre esse uso da LGPD, eu acabei de esbarrar nisso. Eu fiz um pedido de lei de acesso, inclusive ele foi respondido no mesmo dia que saiu a matéria do Toledo, não fiquem sabendo. Então eu vi, aconteceu isso. Aí saiu a matéria dele e falei, por isso que aconteceu isso. Eu, na verdade, quase que eu falei bobagem aqui, quase que eu expus uma fonte, desculpa. Não pode, olha só, a gente ainda vai falar sobre as fontes também, o cuidado, aproveita que você... não pode. Não, quase me segurei aqui, mas é o seguinte, isso que o governo está fazendo não faz o menor sentido. Porque esses relatórios são públicos, esses relatórios, o próprio empregador tem acesso a esses relatórios se ele quiser, porque ele precisa se defender das acusações do relatório. Então não é um relatório que tem qualquer informação que possa ser considerada sigilosa. Nunca teve isso. Antes eu tive uma situação engraçada, eu fiz um pedido de lei de acesso em que eu pedi todos os relatórios de trabalho escravo de 2003 até 2018, eu acho. Então, você imagina, a quantidade de informação, é muita coisa mesmo. Eu recebi a informação de que eles não poderiam me mandar. Lá vai.
Não é, o pessoal quer mandar, só que eles não tinham dinheiro, porque eles não têm como mandar eles não tinham como mandar por meio eletrônico, então eu tive que pagar, eu acho que R$ 130, para eles poderem comprar CD, para eles imprimirem no CD todos os relatórios. Então, hoje em dia, eu tenho uma ferramenta de trabalho fenomenal, que são esses arquivos de trabalho escravo que vão de 2003 para cá, eu acho que é coisa de 130 e pencas gigabytes de informação que eu tenho à minha disposição sempre que eu quero. Então, informação, tinha acesso, até pouquíssimo tempo atrás, a gente tinha acesso a muita informação. Agora não sei. Como tudo, né? Como tudo. Agora, a gente tem aqui uma pergunta do Diário GM, acho que é isso, tá? Se não for me perdoe, de Massapê, no Piauí, que ele diz o seguinte: as crianças são exploradas no jogo do bicho, lá em Massapê, no Piauí. Bom saber. É bom saber, aí temos já uma pauta de olho, tá? Se você quiser, entre em contato com o Fábio, manda um ADM para ele, tá? Que aí você já passa informações. Você estava falando aí, na hora que você estava explicando, você falou assim, nossa, quase entreguei minha fonte. Eu queria que você falasse sobre a questão dos riscos, os cuidados que você tem com as fontes e os personagens que você entrevista, né? As fontes, o cuidado é só esse mesmo. Tem gente que está dentro do governo que não pode falar comigo em on, nunca, né? Mas eles falam em off. E o meu cuidado é não falar nada que eu possa expor eles. Isso é relativamente simples de fazer, né? Sempre que eu tenho alguma matéria sempre que eu tenho alguma matéria que saiu de uma dessas fontes, eu tenho alguma dúvida sobre alguma coisa, dou uma ligada. Ei, não sei quem, se eu escrever isso, eu estou expondo você? Aí o cara de vez em quando fala sim, de vez em quando não. Aí você vai lá e você dosa o que você está escrevendo, né? Mas em relação a personagem, aí a situação muda bastante, porque essas pessoas, elas estão, na maioria dos casos, você está encontrando elas numa situação muito vulnerável, de vez em quando a situação mais vulnerável que elas já viveram na vida, e você está trabalhando para expor elas de alguma forma, né? Eu posso contar 2 casos que a gente teve lá na fundação, que foram decisões opostas que a gente tomou baseado nas circunstâncias que a gente teve. Em 2019, eu fiz uma matéria sobre trabalho escravo no setor cafeeiro, e nesse trabalho a gente fez muitas fotos do resgate dos trabalhadores no qual eu estava acompanhando. Inclusive fotos dos trabalhadores, depois a gente foi até a casa deles, dos trabalhadores posando para nós, o rosto exposto, e a gente decidiu também dar o nome deles. A decisão de dar o rosto e o nome foi tomada depois de muita discussão entre a gente sobre que tipo de risco a gente está expondo esse pessoal. A gente decidiu dar por algumas razões. Primeiro, porque a matéria ia sair em dezembro, o resgate tinha sido em agosto. Então, os caras já estavam muito distantes do ocorrido. Outra coisa é que esses eram trabalhadores migrantes, e depois que foram resgatados, saíram de Minas Gerais e voltaram para o interior da Bahia. Então, eles não estavam mais no mesmo ambiente onde eles poderiam sofrer consequências. Terceiro é que o empregador, no caso, era um empregador que ele era abusivo porque ele colocava os trabalhadores em condição degradante de trabalho. Mas ele não era violento, não era um cara com uma arma, apontando uma arma na cabeça do trabalhador, obrigando ele a trabalhar. Ele era um trabalhador, ele era um empregador abusivo, sim, mas não era necessariamente um cara violento fisicamente. Ele, na verdade, nunca fazer a tortura psicológica ali, aquele assédio absurdo, não partia para a questão da violência física, né? Isso tudo você tem que avaliar, porque se você entrevistar um personagem, depois ele pode sofrer algum tipo de represália. Você já passou por isso, né? De represália? No trabalhador, o trabalhador. Não, isso aí, o caso que aconteceu foi um pouquinho diferente, na verdade. O trabalhador ele foi resgatado pela Auditoria Fiscal do Trabalho, e depois nós fomos todos para o hotel
para o dia seguinte nós voltarmos lá e pegar o depoimento do trabalhador mais pormenorizado, né? De um dia para o outro, o empregador, achando que o trabalhador tinha entregue ele para a auditoria fiscal, entrou lá na casa do cara e espancou ele. E a gente teve que... eu estou dizendo auditoria, eu só estava acompanhando, né? Teve que levar na delegacia, teve que fazer registro de ocorrência. E eu perguntei para o auditor, cara, você já viu isso acontecer alguma vez na sua vida? Do cara sendo atacado depois do resgate? Pô, nunca. E o cara é experiente, o cara faz resgate desde 95, desde que começou o cara faz resgate, eu nunca tinha visto nada parecido com isso. Depois teve que retirar o trabalhador do local, do local onde ele estava, da casa onde ele estava, a gente colocou ele no hotel, por ironia do destino, o cara acabou ficando no mesmo hotel que eu. Então, teve essa situação sim, mas não foi por nada do que eu fiz, na verdade, porque eu nem tinha me identificado. Sim, mas foi por conta por conta da situação, do contexto, né? Você falou que está mudando muito, né? Desde 95 para cá e tal, mas existe uma comunicação, por exemplo, quando vai ser feito um resgate numa fazenda, existe uma comunicação muito rápida entre todos os fazendeiros, um alerta ao outro. Não tem como combater esse tipo de comunicação? Não tem como? Cara, que eu saiba, não. A gente tem que pensar que o mundo hoje é outro. Antigamente, os auditores fiscais, quando eles iam fazer resgate, os caras podiam ficar 1 semana, 2 semanas fazendo resgate, porque a comunicação entre um ponto e outro do território demorava. Hoje em dia, não. Eles têm que fazer tudo mais rápido, pelo que eu entendo. Nesse resgate que eu fui, o auditor fiscal me mostrou o celular, onde ele acompanhava a movimentação dos fazendeiros, e num grupo de WhatsApp de fazendeiro, minutos depois de eles chegarem na fazenda para fazer resgate dos trabalhadores, já estava pipocando. E aí, a auditoria fiscal está na cidade. E quando isso acontece, todos os fazendeiros chegam e falam, não, parou tudo, mandam todos os trabalhadores para casa, ou botam no alojamento, o que seja, porque se não tiver ninguém trabalhando, não tem trabalho escravo para ser flagrado. Então, os caras fazem isso. Então, o auditor fiscal, quando ele viu isso, ele falou, não, a gente tem que correr. Aí, imediatamente, foi atrás de uma segunda fazenda, onde eles sabiam que tinha trabalhador escravo, onde foi resgatado o cara que acabou sendo espancado depois, né, o trabalhador. Eu não sei se a gente tem tempo de falar do segundo outro caso rapidinho. Sim, claro que tem. Pode falar. O segundo caso é completamente diferente desse. A gente decidiu não identificar nenhuma vítima e tomou todas as precauções possíveis e impossíveis, porque envolvia uma quadrilha de tráfico humano. Eu fui para São Paulo para poder entrevistar 2 vítimas de tráfico humano, que foram resgatadas, que na verdade eram obrigadas a fazer transporte de drogas para quadrilhas que atuavam na África e no Brasil. E essas 2 mulheres acabaram presas, e agora que elas tinham finalmente saído da cadeia incondicional, né, elas estavam tentando reconstruir a vida delas depois de todo o abuso que elas sofreram. E aí eu fiz a entrevista, eu queria ter uma foto delas na matéria, né? Eu fiz aquela foto básica de não identificar, de só colocar a mão, acho que a foto foi a mão em cima do passaporte. Só que, cara, você tem que tomar todos os cuidados nesse caso. Por quê? Primeiro, é uma quadrilha internacional de drogas. Eu não tenho ideia do alcance que esse pessoal tem, eu não tenho ideia dos recursos que eles têm, eu não tenho ideia do interesse que eles têm em calar ou não essas mulheres. Eu não sei nem... Eu só sei que eles eram grandes e poderosos. Então, eu não queria dar qualquer margem para que eles pudessem encontrar essas mulheres. Então, antes de fazer a foto, a gente, claro, desativa aquele geolocalizador no celular, né? Que para você entrar nos super importante. Você consegue ver. Outra coisa é pedir para tirar todos os anéis, porque anel, de vez em quando é uma joia que elas sempre usam, dá para identificar. A gente uma delas tinha uma tatuagem na altura do braço. A gente fez a foto de uma forma que a tatuagem não aparecesse. Tem que tirar qualquer identificador. E até no texto, você tem que tomar cuidado para poder não revelar. São Paulo,
não tinha como evitar que elas falassem, são de São Paulo. Claro que elas são de São Paulo. Mas São Paulo é uma cidade enorme, ninguém vai encontrar fácil ninguém na cidade de São Paulo. Mas imagina identificar o bairro. Aí complica. Complica. São cuidados importantes, que é bom, principalmente para quem está começando na profissão agora, os estudantes que assistem muito às nossas lives, o cuidado com a fonte, né? Você tem que preservar a fonte, você tem que sempre se antecipar, né? E prestar atenção, como o Fábio falou mesmo, de repente um anel, uma tatuagem, não, eu moro aqui, não sei aonde há muito tempo, meu pai é o fulano de tal, a gente tem que ter sempre muito cuidado, matérias de direitos humanos, matérias que possam colocar as pessoas em risco, a gente tem que ter um trabalho dobrado, né? Fábio, desculpa, só um detalhe que eu esqueci, que eu acho que é importante pra caramba, porque eu já vi matérias que cometeram esse erro e até a fonte reclamou da matéria de outra pessoa para mim, né? Se você for algum dia visitar um abrigo de vítimas resgatadas, não identifica nem a cidade do abrigo. Isso é importante. Fala um abrigo no estado não sei qual. Porque se você identifica a cidade, você está dando já para os caras. Um abrigo é um edifício, é fácil para os caras se encontrarem. Você não pode fazer isso. Uma fonte minha reclamou muito de uma matéria que saiu uma vez que revelou a cidade onde estava inserido um abrigo para vítimas resgatadas de tráfico humano. Complicado. É igual aqui no Rio, a Casa da Testemunha tinha um letreiro na frente, Casa da Testemunha. Aí realmente é puxado, não pode, né? Então, para quem faz esse tipo de trabalho, a gente tem que ter sempre esse cuidado, sim. Fábio, você, além desses resgates que você fez e tal, é claro que o correspondente, quando está no país e acontece alguma coisa excepcional, ele pode ser deslocado para fazer a matéria, como foi no caso dos incêndios. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa experiência, dessa cobertura do incêndio na região norte. Para mim foi uma experiência de aprendizado enorme, porque eu nunca tinha feito nada parecido, eu estava acostumado a fazer jornalismo de cidades, então planejar tudo foi complicado e eu cometi alguns erros que eu acho que vale a pena alertar. Eu simplesmente recebi uma ligação dos meus editores falando: Fábio, você consegue estar na Amazônia? Eles nem falaram, eles não deram lugar. Você consegue estar na Amazônia em 2 dias? Cara, consigo, né? Tá, encontra um lugar onde está acontecendo um incêndio e vai para lá. Aí eu comecei a ligar para um monte de gente, inclusive outros jornalistas, para ver onde que está acontecendo, onde que eu posso ir. Ligando para esse monte de gente, eu acabei encontrando uma jornalista em Porto Velho, que falou: não, cara, vem para cá porque aqui está acontecendo muitos incêndios e eu posso te ajudar. Ela estava disposta a me ajudar minimamente. Então eu falei: tá bom. Eu preparei uma pré-pauta na minha cabeça que era: eu quero cobrir o impacto que está tendo em Porto Velho do incêndio. Depois eu queria pegar a Transamazônica e ir até a cidade de Apuí, que é onde estavam acontecendo muitos focos de incêndio. E no caminho eu sabia que tinha uma comunidade indígena entre Apuí e Porto Velho. Eu queria visitar para poder ver qual o impacto estava tendo na vida deles. 3 matérias, por um tempo que eu estava planejando 6 dias, estava ótimo. Só que eu não tinha ideia do que era a Amazônia, não tinha ideia do que era pegar a Transamazônica. Como a cidade estava completamente lotada, ficou muito difícil para eu conseguir um bom motorista. Um bom motorista no sentido de alguém com 4x4 direitinho, que pudesse fazer o transporte. Então eu acabei conseguindo contratar um taxista do aeroporto que topou me fazer o transporte pela cidade e até fora e tal, contando que eu pagasse um extra. Falei: tá bom, vamos lá. O primeiro dia foi ótimo, a gente fez a primeira matéria na cidade de Porto Velho, matéria de cidades clássicas, simplesmente de hospital em hospital, e ver quem estava internado por inalação de fumaça. A matéria ficou ótima. O segundo dia foi pegar a Transamazônica. Eu não sabia o que era a Transamazônica. Eu fui com um carro, sei lá... Uma coisa é você estudar a Transamazônica, outra coisa é você chegar lá na Transamazônica. Eu fui com um carro, sei lá, 1.0, não sei, mesmo que seja 1.8, pro meio da Amazônia, pro meio da Transamazônica, que é uma estrada de terra completamente precária, que eu
difícil de você se mover rápido com um carro desse. Então, o que eu esperava que eu fosse o translado pela Transamazônica, que eu esperava que fosse demorar um dia, ia demorar no mínimo 2 dias e meio, 3. E eu tinha um caminho de volta, né? Então, eu cheguei mais ou menos na metade do caminho até Apuí, eu falei, cara, não vai dar. Eu não vou conseguir chegar em Apuí e estar de volta para pegar o meu voo em Porto Velho de volta. E isso foi outro erro. Você está indo para uma apuração dessa? Não compre o voo de ida e de volta. Compra só o de ida, porque você não sabe o que vai acontecer. Se eu tivesse, sei lá, perdido esse voo, você imagina o que é o pessoal da fundação. Você está queimando dinheiro? Brincadeira, é isso? Não dá para fazer, né? Então eu tive que modificar minha pauta assim instantaneamente e decidir, não vai dar para ir para Apuí. Eu voltei, eu fui para uma cidade mais próxima, que também estava sendo mais ou menos afetada pelos incêndios, não tão sério quanto Apuí, e consegui fazer uma versão daquela pauta de Apuí nessa outra cidade. E deu certo, funcionou. Foi perfeito tudo? Não foi, mas você aprende a não cometer os mesmos erros. Quando eu voltei para a Amazônia em março de 2020, eu já voltei com 4x4. Já foi, e mesmo assim, 4x4 quebrou. A gente foi para uma tribo indígena, eu tive que depois pagar para consertar em 4x4, porque a terra foi comendo a parte de baixo dele. Então, ele não era autossuficiente. Então, você tem que pensar muito nessas questões logísticas quando você está indo, que a gente não está acostumado, repórter que não é correspondente, o cara que não está acostumado a fazer esse tipo de coisa, vai cometer erro no início. Porque repórter de cidade fala, quero um carro. Aí o carro surge na garagem para você do jornal. Pronto, já vai. Então é muito diferente. Ótimo. A gente queria aproveitar também, daqui a pouco a live vai acabar, mas ainda tem um tempinho. Eu queria que você falasse sobre o treinamento. Tem uma coisa legal que a Fundação também faz treinamento, né? Assim, todo ano a gente faz um treinamento sobre como cobrir trabalho escravo no Brasil. Em geral, a primeira vez foi presencial, né? A segunda vez teve que ser online por causa da pandemia. A terceira vez provavelmente ainda vai ter que ser online. Mas eu acho que é muito importante, é muito interessante para qualquer jornalista que queira participar, porque a gente consegue dar uma visão geral do que é trabalho escravo no Brasil. A gente consegue colocar as pessoas em contato com fontes. Por exemplo, na edição passada agora, a gente tinha a principal procuradora responsável pelo combate ao trabalho escravo no Brasil. A gente tinha um representante da Auditoria Fiscal do Trabalho. A gente sempre, em todas as edições, das 2 edições que a gente teve até agora, a gente chamou o Leonardo Sakamoto, que é a sumidade de questão de trabalho escravo no Brasil, o cara que foi pioneiro em cobertura de trabalho escravo no Brasil. E a gente, em geral, também tem sempre pelo menos o contato com alguém que não necessariamente foi vítima, mas que conhece pessoas que foram vítimas de trabalho escravo. No caso, nos 2 primeiras edições, a gente teve uma boliviana que trabalha com bolivianos que foram vítimas. Então, vale muito a pena. E no final do curso, a gente tem propostas de pauta. Se a gente tiver a proposta de pauta boa, ganha uma verbinha para poder tocar a pauta e é mentorado por alguém da fundação. Então, funciona bem. Super importante. Agora, como é que quem está aqui na live assistindo, como é que faz para se inscrever, para conseguir fazer o curso? Cara, é simples. Por enquanto não está aberta a inscrição ainda. Quando abrir, eu sempre mando um e-mail ali no grupo da Abrage. Vocês sempre são muito gentis e colocam na newsletter de vocês e tudo mais. Então, assina o newsletter da Abrage, que alguma hora vai aparecer lá, se vocês puderem fazer esse favorzinho de novo esse ano. Claro, mas vem cá, pode ser estudante, só pode ser jornalista formado, como é que é? O grupo ideal de jornalista formado. A gente abre algumas exceções para estudante, dependendo do caso. No ano passado, a gente teve, eu acho que 2 estudantes, e no primeiro ano do curso a gente teve uma estudante. Então, dependendo da circunstância, a gente coloca. Principalmente se o estudante estiver já atuando em alguma redação, tiver já alguma atuação de cobertura de jornalística mesmo,
aí é uma coisa que a gente olha com bons olhos, porque, obviamente, a pessoa já está encaminhada, né? Isso ajuda. Sim, perfeito. Então, olha só, fica a dica para quem quer se aventurar e trocar de área de cobertura, que tem esse curso e vocês vão ser informados quando as inscrições, né? Quando tiver as inscrições abertas, a gente vai botar na nossa newsletter e a gente vai avisar para todo mundo, que é para poder vocês ficarem de olho e poder se inscrever, tá? Fábio, infelizmente essa conversa está ali na reta final, tá? Eu queria que você desse algumas dicas, né? Principalmente para os estudantes e para os jovens jornalistas sobre ser correspondente, pode ser correspondente no Brasil ou fora do Brasil. O que é preciso, né? Quais são as habilidades que são requisitadas? Olha, o básico do básico é o inglês. Você vai precisar saber inglês. Você não precisa ter o inglês escrito perfeito, mas tem que ser muito bom, porque o pessoal não vai pegar uma matéria que não está bem escrita e não vai ter o esforço lá, né, de fazer tudo isso. Uhum. Mas claro que não é só aqui no Brasil, as redações lá fora também não estão cheias de grana. Então, você provavelmente vai ser o correspondente da América Latina, você não será correspondente do Brasil. O que quer dizer que você, em algum momento, vão chegar para você e falar: você pode fazer uma matéria na Argentina? Se você não souber espanhol, vai ser complicado para você. Por mais que a gente ache parece que todo brasileiro acha que sabe espanhol, a gente não sabe. Então, é bom saber também. Fora isso, o maior conselho que eu daria é: leia o que está sendo produzido internacionalmente. É muito diferente do que a gente escreve aqui dentro, não no sentido de ser pior ou melhor, mas a forma como eles escrevem, a abordagem que eles dão para as coisas são diferentes. Você tem que aprender a colocar... Você tem que aprender a ver com os olhos de fora o aqui dentro, o que é muito difícil. Para ser correspondente lá fora, aí são outros 500 e... Eu nem sei se eu posso dizer porque eu nunca fiz, mas imagino que no mínimo... A gente já teve aqui na live o Vinícius Assis, que é correspondente na África do Sul, e ele já contou alguns perrengues de como é ser correspondente lá fora, entendeu? Que tem todas essas questões, principalmente para quem for correspondente freelance, porque tem a primeira questão é que precisamos pagar os boletos. Então, como bolar pautas para você... colocar a sua produção para que você consiga sobreviver com isso, né? Fábio, adorei, foi ótimo, é bom a gente sempre trazer gente com um olhar diferente, com um trabalho diferente e mostrar o que está acontecendo, principalmente nessas áreas do Brasil profundo que a gente pouco, quem está muito no Sudeste tem esse desconhecimento. Então é bom saber que tem uma área interessantíssima que é tráfico humano e trabalho escravo, né? E agora ele também está fazendo, né, na área de sustentabilidade. Sustentabilidade também tem a ver com o tráfico humano? Tem a ver com o trabalhador escravo? Aqui no Brasil tem mais com o trabalho escravo do que com o tráfico humano, né? Porque a gente não tem grande volume de imigração. Mas trabalho escravo e sustentabilidade tem tudo a ver, porque a maior parte do... O empregador que escraviza é o empregador que desmata, que é o empregador que faz mineração ilegal. O pessoal é o mesmo. O cara que está desmatando é o cara que vai minerar ilegalmente utilizando mão de obra escrava. Então está tudo juntinho ali. Então você fazer a cobertura de sustentabilidade junto com questão trabalhista é assim... arroz com feijão em termos de combinação. É normal, praticamente. Beleza. E lista suja? Nossa, cara, lista suja é o maior manancial de pauta que qualquer jornalista pode ter. Só tem que saber explorar. A maioria das pessoas, quando ouve falar de lista suja, não sabe muito bem o que é. E quando sai uma nova edição da lista suja, vai lá, baixa a lista suja. Então, explica o que é lista suja para poder, quem não sabe, já vai ficar sabendo. A lista suja é um
registro das empresas que foram flagradas pela Auditoria Fiscal do Trabalho por trabalho escravo e que apelaram num processo interno do Ministério da Economia e não conseguiram reverter a condenação. Elas vão parar na lista suja e ficam na lista durante 2 anos. Já teve 1000 polêmicas em torno da lista, uma história enorme que se pode se contar, mas hoje em dia ela ainda é relevante, não tanto quanto antes, porque o número de empresas caiu um pouco. Mas ainda assim, eu acho que hoje em dia tem cerca de 90 empresas, então ainda é muita informação boa que você pode fazer sobre isso. Basta você ir um pouquinho além de simplesmente saiu nova lista suja, tem 90 nomes, 10 a mais do que na edição passada, estado tal está com o maior número de empresas. Você ir além disso já vai estar muito bem. Que tal você pegar o nome do empregador que entrou na lista suja, jogar no Cruza-Grafos e ver quais são as outras empresas dele? Que tal você ir visitar uma dessas outras empresas e ver o que está acontecendo lá? Esse tipo de pensamento de ir um pouquinho além já é muito bom. E uma outra dica, na lista suja tem uma barrinha do Excel que se chama KNAI. KNAI, para quem não sabe, é o tipo de negócio, né? É um códigozinho que dá o tipo de negócio. Então, se você fizer uma filtragem ali e você vê, então Minas Gerais, sei lá, a maior parte das empresas que estão ali são da KNAI número não sei o quê, que é café. Ou então, no Pará, a maior parte das KNAIs é criação de bovino. Então, você já fica sabendo, só por ali, qual é o perfil do resgatado do trabalhador escravo no país inteiro. Só isso já é muito bom. E só um último detalhe, quem quiser, vale a pena dar uma olhada em 2 portais. Um portal é da Auditoria Fiscal do Trabalho, que é o Radar City, que tem informação básica sobre número de resgatados e tudo mais. E tem um portal também do MPT, Smart Lab, eu acho o nome, que faz uma listagem do perfil dos trabalhadores resgatados, se é negro, se é analfabeto, esse tipo de coisa. Então, só dar uma olhada nisso já te dá uma visão de cima assim, do que é trabalho escravo no Brasil, que é muito importante. Quando você está começando. E o Marcelo traz aqui, o nosso presidente está lembrando o seguinte, olha, se associa a Brad, que você vai ter acesso ao Cruza-Grafos, #fica a dica, e você já vê como esse... Obrigadíssimo, meu amor, mas é exatamente isso. Você tendo as ferramentas e você sabendo trabalhar, é um manancial de pauta que você fundamenta a sua matéria muito melhor, né? Não é aquela coisinha só do básico, como o Fábio falou, é ir além daquela apuração mais ou menos, né? Bom, Fábio, 1000 beijos, obrigadíssimo por você ter esse tempinho para falar com a gente. E avisando que essa live vai ficar gravada, a gente vai botar aqui no IGTV e também vai para o perfil da Abrage lá no YouTube e nas outras redes também. Quem chegou atrasado e quiser pegar, porque o Fábio deu várias dicas, vários caminhos de como você trabalhar com trabalho escravo, com sustentabilidade, com tráfico humano. Então, aqui, essa live foi cheia de dicas e de caminhos para você trabalhar. Muito obrigado, seja super bem-vindo sempre que você quiser. E daqui a pouco a gente volta de novo, no outro dia, para falar de outras coisas. Dá o seu oi, tchau, tá bom? Só isso, oi, tchau. Então, gente, olha só, vamos terminar assim. Não pode ser só... Olha, só uma coisa. A Thaís Lavor, de Fortaleza, está dizendo, excelente, muito obrigada. Thaís, meu amor, excelente. É você estar aqui. É um luxo estar contigo aqui na live. Para as suas despedidas, Fábio, fala. Não, obrigado por me ter aqui. Cara, eu não tenho muita coisa para dizer. Quem quiser começar a falar sobre a fazer matéria sobre trabalho escravo e quiser conversar comigo, me manda uma mensagem pelo Twitter, a gente conversa e tal, dou as dicas que eu puder dar. A gente sempre que alguém me aborda querendo falar sobre trabalho escravo, a ideia é ser super aberto, não tem essa coisa, não, a pauta é minha e tal. O trabalho escravo tem muita pauta, ninguém precisa ficar, não, o assunto é só meu. Você tem como dividir isso. E quem quiser também dá uma olhada no nosso site, o site da Fundação, que tem
que tem toda uma listagem de todas as matérias de trabalho escravo que a gente já fez. Não sou só eu que estou fazendo isso, eu faço parte de uma equipe com outros 8 jornalistas espalhados pelo mundo inteiro. Então, você pode ler matérias sobre trabalho escravo no México, trabalho escravo na Camboja, na Índia, Tailândia, tanto país, Etiópia, tem um outro país que eu estou esquecendo, mas tem muita coisa para poder olhar. E principalmente se você realmente gosta de bom jornalismo sobre... Leia as matérias da Índia, porque, com todo respeito, as nossas repórteres da Índia são fodas. Elas fazem matérias fenomenais. Então, quem quiser ver, vai lá catar. Beleza, então olha só, tá cheio de dicas, inclusive ele tá super disponível lá pelo Twitter também. Como é que a gente te acha no Twitter? Fábio Terra Teixeira, Fábio Teixeira, @ o quê? @FFCTT. Eu acho que o nome é Fábio Teixeira. Você encontra, eu acho. Então, olha, é só botar Fábio Teixeira que vocês vão encontrar, então já fica a dica, tá? 1000 beijos, obrigado pela audiência de vocês. 1000 beijos, Fábio. Muito obrigado, até logo. Beijos. Obrigado. A gente volta a qualquer hora. Tchau. Obrigado, tchau.